Nos últimos 12 meses, milhares de cidadãos debateram ideias, expressaram preocupações sobre a Europa e fizeram propostas para o futuro da União Europeia. Esta experiência única sobre democracia direta, chamada Conferência sobre o Futuro da Europa, chegou ao fim. Vamos discutir o tema com o deputado Guy Verhofstadt, que supervisionou o processo do lado do Parlamento Europeu. Guy Verhofstadt, bem-vindo à Euronews. Antes de mais, estamos na sessão plenária final desta conferência. Como vê o processo? Foi um sucesso, um meio sucesso ou talvez um fracasso? Quando começámos há um ano, não havia muita gente que acreditasse na utilidade da Conferência sobre o Futuro da Europa. Entretanto, para além da Covid-19, há também uma crise enorme com a guerra na Ucrânia. E toda a gente viu que esta União Europeia precisa de ser reformada para sobreviver no mundo de amanhã, que será um mundo diferente, para defender os interesses dos nossos cidadãos e para agir mais rapidamente, de forma mais decisiva que no passado. Quais são as propostas mais interessantes? Por exemplo, uma das principais propostas é acabar com os direitos de veto na União Europeia. Pôr fim à votação por unanimidade e aos processos de tomada de decisão. Por causa da unanimidade, agimos sempre muito pouco, muito tarde, enquanto União Europeia. Foi o que aconteceu com a crise financeira e com a crise migratória. Foi o que aconteceu com a Covid-19 e continua a ser um problema hoje em tempo de guerra. Temos de abolir este sistema e criar um sistema de votação por maioria simples ou maioria qualificada em todas as áreas no interior da União, para que possamos agir mais rapidamente do que no passado. Para isso é necessário alterar o tratado. Qual é a possibilidade de isso acontecer? O que posso afirmar é que o Parlamento Europeu assumirá a sua responsabilidade e iremos pedir uma alteração do tratado. E a nível social? Emprego, habitação, cuidados de saúde? O que dizem os cidadãos? Querem que a Europa tenha competências nessa área para que haja uma base social, um mínimo social garantido pela Europa em todo o território da União Europeia. Sobre as migrações, os cidadãos formularam uma ideia que foi aprovada pelo plenário da Conferência. Trata-se de ter uma estratégia para resolver as questões migratórias a nível europeu, um sistema de migração legal, combate à migração ilegal, soluções para os refugiados e para os refugiados de guerra. Que recomendação prefere? A minha parte favorita é a ideia de ter forças armadas conjuntas da União Europeia. Ter uma política de defesa comum. Com a guerra na Ucrânia, vemos que isso nos faz falta. Gastamos mais ou menos 240 mil milhões em defesa na Europa, 4 vezes mais do que os russos. Mas se olharmos para a situação atual, não somos suficientemente capazes, sem a ajuda dos nossos amigos americanos, de agir a nível da defesa. Para mim, o maior desperdício de dinheiro na União Europeia são 27 exércitos, que representam uma duplicação desnecessária sem termos eficácia suficiente. Na última década, a questão da democracia e do Estado de Direito tem estado no topo da agenda europeia. Durante a conferência, ao abordar o tema com líderes ou com pessoas, por exemplo, da Polónia e da Hungria e do resto da Europa, sentiu que havia um entendimento comum sobre a questão? O conceito de Estado de Direito não é assim tão difícil de compreender. O problema é que em alguns países, os governantes, os que têm uma maioria no Parlamento, pensam que podem fazer o que querem porque têm uma maioria. Isso não é o Estado de Direito. O mais importante é que na conferência, com base em propostas dos cidadãos, decidimos alterar o tratado para que possa funcionar. Porque não podemos evitar que dentro da família europeia haja membros que pensam que o dinheiro é importante, mas os valores não. Há uma guerra na Ucrânia há 2 meses.
A guerra alterou a percepção das pessoas sobre a Europa? A conferência refletiu essa realidade? A maioria dos painéis com cidadãos realizou-se antes do início da guerra. Mas constatamos que as conclusões da conferência encaixam muito bem nos novos desafios associados à guerra na Ucrânia. Estamos a falar do fim da decisão por unanimidade nos assuntos externos, na defesa. Estamos a falar da necessidade de criar uma união energética o mais rapidamente possível, algo que não existe hoje na Europa. Não há uma forma de comprar energia em comum. O cabaz energético continua a ser decidido a nível nacional. Que direção deve seguir a Europa de acordo com os cidadãos? Mais Europa ou menos Europa? Os cidadãos não discutem o tema dessa forma. O senhor é jornalista, classifica tudo. Eu sou um político, faço a mesma coisa. Direita ou esquerda, mais Europa ou menos Europa, eurocético ou eurófilo. Os cidadãos refletem de formas completamente diferentes. Todos os cidadãos têm mais ou menos a mesma opinião, gostam da Europa. Pensam que a Europa é a solução para muitos dos nossos problemas, mas não gostam da forma como ela funciona hoje. Eles não pensam que a União Europeia traduz o seu desejo em relação à Europa. É a compreensão comum de todos os cidadãos e dos que se autodenominam eurocéticos e dos que se autodenominam eurófilos. É essa a grande lição. As pessoas gostam da Europa, têm um sonho europeu. Pensam que o futuro deste continente está na União Europeia. Mas são muito críticas em relação à forma como a Europa funciona, ou melhor, à forma como não funciona. As forças nacionalistas e populistas da Europa criticam esta conferência por ser um instrumento para o federalismo europeu. O que pensa desta crítica? Ouviram-se essas vozes durante a conferência? Certamente, porque entre os cidadãos que estiveram presentes havia pessoas mais críticas e pessoas mais céticas sobre a Europa. Todos esses pontos de vista estavam presentes, mas o objetivo era ter, no final, uma visão comum, propostas comuns. No início, os partidos de extrema-direita gostaram da conferência e depois, quando viram as propostas dos próprios cidadãos, começaram a dizer: não é o que queremos, já não gostamos. Não me parece que seja justo em relação aos cidadãos. Os cidadãos falaram. E precisamos de os levar a sério e de implementar essas propostas. Guy Verhofstadt, thanks very much.